pessoal. Boa noite a todos. Vamos verificar aqui, então, se está tudo ok. A gente já começa a nossa aula hoje falando sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro com a nova Lei 14.071 de 2020. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho aí sobre as mudanças, né, que nós tivemos aí, né, no Código de Trânsito Brasileiro. São mudanças recentes, né? Uma Lei 14.071 de 2020, ela foi sancionada no ano passado, mas ela entrou em vigor esse ano, a partir de abril deste ano. E aí, como ela já tinha sido sancionada no ano passado, as bancas aí, né, que fazem dos Detrans, que fazem as provas de legislação, já foram se atualizando, então as provas hoje já estão com as questões atualizadas aí com essas novas mudanças, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho delas, são muitas, não vai dar para falar todas. Na próxima aula a gente vai estar falando aí sobre as mudanças, continuando falando sobre as mudanças, porque é muito importante, é novidade, então as bancas com certeza cobram bastante essas questões aí, né, nas nossas provas, ok? Bom, estou aproveitando aqui hoje um slide aqui, muito bacana, muito bem feito aí, do nosso Batalhão de Trânsito, BPTran, que fez aí um e-book, né, com todas essas informações, vou estar disponibilizando para vocês aí também, para que possam, né, ter conhecimento, não só também as pessoas aí que estão para tirar CNH, mas também todas as pessoas que precisam saber das mudanças de trânsito. Vocês vão ver aí da mudança na legislação, né? Vocês vão ver que tem muitas mudanças interessantes aí, que é importante, inclusive, para quem está no dia a dia aí, né? Nós vamos falar, por exemplo, do prazo aí para CNH, né? Para renovação, vai estar falando um pouquinho sobre isso aí, então, muito importante. E o BPTran é um batalhão aí com bastante excelência, né? Faz um trabalho de muita qualidade aí no nosso trânsito aí na região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente. Bom, como eu falei aí, né? Essa lei foi aprovada em outubro de 2020, no ano passado, e ela altera pontos importantes do nosso Código de Trânsito Brasileiro. E ela começou a valer a partir desse ano de abril. Um período aí que a gente fala que é um período de vacância, né? Que é justamente para as pessoas se adequarem, para as bancas do Detran se adequarem também para as questões, atualizarem as questões, ter os preparativos, as autoescolas, naquilo que são afetos a eles, enfim. É por isso que houve um período de vacância e a partir desse ano ela já entrou em vigor e já está aí em pleno funcionamento, ok? Bom, vamos lá direto aí para as mudanças, né, que nós tivemos aí. Uma delas, olha só, ampliação do prazo de validade do exame para renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Uma informação muito importante, houve uma singular mudança. Nós já falamos dela em aulas anteriores, né? Depois, se o pessoal que é novato aí que está vendo pela primeira vez, ou que vai ver depois, as aulas nossas vão ficar gravadas e disponibilizadas, né? Pode voltar em aulas anteriores aí, ver que a gente já falou, já entramos até em alguns pormenores, mas dada a importância, eu decidi que é importante a gente falar de novo para ficar bem enraizado. E agora eu estou até mostrando aqui como era antes e como passou a ser, né? É importante, mas é importante que os alunos derem ênfase principalmente ao depois aqui, ok? Porque tem gente aí que confunde, né? Lê a informação e depois acaba confundindo. Não sei se agora é 5 anos, acho que passou para 10, como é que era tal. Mas eu estou fazendo questão de colocar aqui as duas informações para que vocês possam ter, né? Comparar, e até tem até aquelas pessoas que já fizeram exames anteriores, antes da lei, estão fazendo de novo, perdeu a pauta e tal. Então, para eles saberem aí que houve essa mudança, como era, aquilo que ele aprendeu antes já não é mais, tá bom? Então, ampliação do prazo aí de validade do exame para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Antes da lei, o condutor que tinham até 65 anos de idade, a validade da carteira dele de habilitação era de 5 anos. Ou seja, de 5 em 5 anos, ele tinha que renovar. Isso para quem tinha até 65 anos de idade. Quem tinha mais de 65 anos de idade, o prazo era de 3 anos. Então, de 3 em 3 anos, tinha que renovar a Carteira Nacional de Habilitação. E a validade do exame podia ser reduzida a critério do médico, né? A pessoa, às vezes, ela tinha menos de 65 anos, ela só ia renovar depois de 5 anos, mas ela estava com problema de visão ali,
E o próprio médico já podia, ó, a sua renovação vai ter que ser de 3 em 3 anos. Ele já podia, ele tinha esse amparo, né, para isso. E o que que mudou? Como que ficou agora? Bom, houve uma mudança substancial. Condutores agora com menos de 50 anos, a validade dos exames dele, ou seja, para renovação, é de até 10 anos. Ou seja, quem tem menos de 50 anos, o prazo para renovar é de 10 anos. Está até 10 anos aí, por quê? Porque o médico, mais embaixo, a gente vai ver aquela informação. O médico pode reduzir esse prazo se ele vê que a pessoa está com algum problema ali, de visão, por exemplo, né? E aí ele pode reduzir o prazo. Então, mas quem tinha até 50 anos, quem tem até 50 anos, ou melhor, quem tem menos de 50 anos, o prazo é de 10 anos para renovação da CNH. Condutores que têm idade igual ou superior a 50 anos, ou seja, quem tem de 50 anos acima e inferior a 70 anos, ou seja, quem tem de 50 a 70 anos, a 69 anos, a validade é de 5 anos. Então, diminui aí o prazo. E para os condutores com 70 anos ou mais, né? Quem tem 70 anos acima, aí o prazo diminui um pouco mais, ele passa a ser de 3 anos, ok? E eu coloquei a informação embaixo, coloquei não, né? A gente tem essa informação embaixo aí do BPTran, que a validade do exame pode ser reduzida a critério do médico, da mesma forma como era antes. Então, vamos lá recapitular. Quem tem menos de 50 anos, o prazo é 10 anos para renovar. Quem tem 50 anos até 69 anos, ou seja, inferior a 70, o prazo passa a ser de 5 anos. E quem tem de 70 anos acima, o prazo passa a ser de 3 anos. Ok, pessoal? Então, importante aí, houve essa mudança, né? Antes o prazo máximo era de 5 anos, agora passou para 10. E a idade também, era quem tinha lá até 65 anos, agora quem tem até 50 é 10 anos o prazo. Tá bom? Então, guarde essa informação aí, que é informação de lei recente, né? E que está caindo muito aí nas provas, nos exames dos DETRANS do país, ok? Bom, se alguém tiver aí alguma dúvida, pode ir postando aí e a gente vai tentando responder hoje ainda. Se não der, nós respondemos na primeira oportunidade, ok? Já vi que tem aqui uma dúvida aqui, eu vou ver daqui a pouco aqui, vou falar do Patrick aqui, daqui a pouco eu falo com ele, ok? Vamos passar para a nossa próxima informação de mudança da legislação. Notificação sobre o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação. A carteira nacional ela vence, né? E aí agora a nova legislação de trânsito ela mudou e colocando como uma obrigatoriedade do condutor ser notificado quanto ao vencimento da sua CNH. Ou seja, como era antes? Antes, o órgão executivo do trânsito do estado, né? Ou seja, o DETRAN de cada estado, ele não possuía obrigatoriedade de notificar o condutor quanto ao seu vencimento, quanto ao vencimento da sua CNH. Agora mudou. Com a nova lei, foi inserido lá, olha, no parágrafo 12 do artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, ele determina ao órgão executivo de trânsito do Estado a notificar o condutor via meio eletrônico, ou seja, por um e-mail, ou por uma mensagem do WhatsApp, um aplicativo, alguma coisa que for, né? Então, ele é obrigado aí a notificar o condutor via meio eletrônico sobre o vencimento da sua Carteira Nacional de Habilitação com antecedência de 30 dias. Ou seja, 30 dias antes, a pessoa vai ser notificada que o prazo dela está vencendo da CNH e que há necessidade dela fazer a renovação. Mas é importante aí, mas como que ele, Detran vai notificar essa pessoa se os dados dela estão desatualizados, se ela não está com registro lá no RENASH? Então, é importante lá, o condutor deve estar cadastrado no RENASH, né? Que nós já falamos sobre ele aí, né? É o órgão que tem todas as informações aí dos condutores, com o endereço na respectiva unidade da federação. Então, ou seja, a pessoa tem que estar cadastrada com o endereço dela atualizado para ela receber a notificação aí
de que a carteira nacional de habilitação dela está para vencer, daí a 30 dias, que o prazo é 30 dias antes do vencimento. Tá bom? Então, antes não tinha essa obrigatoriedade de notificar o condutor, e agora essa obrigatoriedade é via meio eletrônico, no prazo com antecedência de 30 dias antes da data do vencimento, prevista para o vencimento. Tá bom? Bem tranquila essa informação aí, né? Acho que não resta dúvida sobre ela, não. Vamos lá passar para a próxima. Aumento do limite de pontos para suspensão do direito de dirigir. Essa daí também é muito importante, né? Vem caindo bastante em provas aí. Como que era antes? Antes, no período de 12 meses, se a pessoa tivesse 20 pontos, independente da infração, ele tinha o direito de dirigir suspenso, ou seja, a carteira de habilitação dele era suspensa. Se ele alcançasse durante um período de 12 meses, ou seja, um período de um ano, 20 pontos na carteira, independente da gravidade da infração que ele cometeu, né? Isso aí é muito fácil, às vezes, a pessoa cair, né? Chegar nesse limite, né? Infrações graves e gravíssimas, a pontuação é mais alta, às vezes ele tinha 3 infrações ali mais graves e já atingia essa pontuação aí de 20 pontos, né? Agora mudou. Vejam bem como ficou. Então, a pessoa tem 20 pontos no período de 12 meses. Se ele tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, ele perde o direito de dirigir. Ele vai ter suspenso o direito dele de dirigir. Ok? Ou seja, no período de 12 meses, ele alcançou 20 pontos. Bom, vamos lá ver quais foram as infrações dele, que agora está lá quais as infrações. Então, ele tem 20 pontos e foi constatado lá que ele tem 2 ou mais infrações gravíssimas, ele vai ter a suspensão do direito de dirigir. E se ele não tiver 20, se ele tiver os 20 pontos, alcançou os 20 pontos, mas só tem uma infração gravíssima, ou nenhuma, ou 2, porque 20 pontos é com 2 ou mais. Se ele tiver 2, ele perde suspensão. Se ele vai ter suspenso. Se ele tiver uma só, não, mesmo ele tendo os 20 pontos, com uma infração, não será suspenso, porque a norma fala agora com 2 ou mais. Então, isso é importante. Bom, se ele tem 30 pontos, sempre agora a gente vai ver com a pontuação que ele tem, vamos ter que ver o tipo de infração que ele cometeu. Então, se ele tem lá 30 pontos no período de 12 meses e tem uma infração gravíssima, vai ter a suspensão do direito de dirigir. Ok? Então, 20 pontos, se ele teve 2 ou mais infrações, que aí, ou seja, ele cometeu as infrações graves, alcançou menos pontos, mas foram as infrações graves, gravíssimas, né? Então, ele já perde ali, já vai ter a suspensão do direito de dirigir. Ele teve 20 pontos, mas a suspensão não foi aplicada porque as infrações dele não foram gravíssimas, né? Foram médias ou foram, né, infrações leves. Então, ele não perde. Agora, ele chegou lá 30 pontos num ano e tem uma infração gravíssima só, vai ter suspensão do direito de dirigir. E outro caso lá, 40 pontos, ele pode chegar até 40 pontos no período de 12 meses com uma infração gravíssima. Desculpe, 40 pontos em 12 meses sem nenhuma infração gravíssima. Então, se ele tem 40 pontos, não tem infração gravíssima nenhuma, só média e leve, mas alcançou uma pontuação muito alta no período de um ano. Ele cometeu muitas infrações médias e leves ali no período de um ano. Então, também vai ter a suspensão do direito de dirigir. E aí tem até, né, umas observações, 40 pontos no período de 12 meses para condutor que exerce atividade remunerada, independente da natureza das infrações. Então, exerce uma atividade ali remunerada, independente ali da natureza das infrações que ele teve, atingiu 40 pontos, ele vai ter suspenso o direito dele de dirigir. Ok? E aí tem lá que as novas regras das infrações lavradas a partir de 12 de abril. Isso é importante colocar porque às vezes a pessoa já tem infrações aí que foram aplicadas ano passado, antes do dia 12 de abril, ou seja, antes da lei entrar em vigor. Então, essas infrações aí que a gente são agora recentes, que começou em abril agora em diante. Então, se der um ano, aí dessas infrações dele, né, a partir de 12 de abril, vai se computar o ponto, de acordo com a nova legislação, e a quantidade de infrações que ele teve, gravíssimas
né? Ou gravíssimos ou não, porque mesmo não tendo infração gravíssima, se for 40 pontos em um ano, ele vai ter o direito suspenso de dirigir, tá bom? É importante aí vocês guardarem 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos. São as pontuações que tem. Vamos passar para a próxima aqui. Obrigatoriedade do uso de equipamento de retenção. O que é o equipamento de retenção? Cinto de segurança, né? Antes, as crianças com idade inferior a 10 anos, ou seja, quem tinha menos de 10 anos, tinha que ser transportado nos bancos traseiros, salvo se tivesse alguma regulamentação específica do Detran, né? Às vezes alguns veículos, tem aqueles veículos mais antigos lá, que tinha algumas considerações específicas, enfim. Então, antes a criança não poderia ser conduzida no banco da frente, se ela tivesse menos de 10 anos, né? Só no banco de trás. Para ela ir para o banco da frente, mais de 10 anos. A mudança que houve agora é na altura. Veja bem, criança com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 metros de altura deve ser transportado nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, salvo exceção relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentados pelo CONTRAN. O que quer dizer isso, pessoal? Então, a criança ela tem menos de 10 anos, ela tem que ir no banco traseiro. Mas tem criança, hoje, 10 anos de idade, tem menina aí que é grande, né? Alto. E aí, por que essa questão de 1,45 m? Porque é a altura do cinto. É a altura do cinto que a pessoa tem que ver. Então, se dependendo da altura que a criança tem, o cinto já fica numa posição que pode ocasionar até risco para ela, se ela tiver numa cadeirinha, por exemplo. Está na cadeirinha de elevação, ela vai ficar mais elevada e ela já é alta, e o cinto pode pegar até no pescoço dela, pode ficar uma situação até que ocasione mais riscos. Então, o fato é que a criança, ela inferior a 10 anos, ou seja, menos de 10 anos, ela tem que ir no banco traseiro. Mas se ela tiver mais de 1,45 m, aí não tem problema, porque já é uma criança alta, certamente vai ser uma criança mais forte, e aí não vai ter problema, tá bom? Então, agora está levando em consideração aí a altura. E o que fala aqui, ó, o transporte nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado, porque nós temos vários dispositivos de retenção adequado, né? Nós temos as cadeirinhas, nós temos aquelas elevações, que são, então, adequadas ao tamanho da criança, ok? Não vou entrar muito em detalhe disso, porque numa aula para trás nós já falamos bem sobre isso. Falamos pormenores, tipo por tipo. Então, a gente não vai entrar aqui muito em detalhe, só voltar em aula atrás aí, que vocês verão que a gente já abordou esse assunto aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos passar para a próxima aqui. Mas o aumento da idade mínima para crianças em motos. Antes, a criança podia andar em moto, olha só, é proibido transportar criança menor de 7 anos ou sem condições de cuidar da prova de segurança. Ou seja, a idade era 7 anos. Menos de 7 anos não podia andar de moto. Se tivesse 8, já podia ser transportado em moto. Agora mudou. É proibido transportar criança menor de 10 anos ou sem condições de cuidar da própria segurança. Às vezes, mesmo que ela tenha 11 anos aí, mas não tem condição nenhuma de cuidar da segurança dela, não pode. Ou seja, a idade, então, para andar de moto passou de 7 para 10. Então, antes, mais de 7 anos em diante, podia andar de moto. Agora, não. Só 10 anos, tá bom? Então, guardem isso daí também. É importante essas informações aí para vocês. Estão caindo muitas questões aí nos Detrans e aqui em Minas também, com relação a essa nova legislação, essas mudanças. Luz baixa durante o dia em rodovias, apenas em pistas simples. Como que era antes essa questão de luz baixa em rodovia? Os faróis, né? Durante o dia que era obrigatório. Antes, o condutor manterá aceso os faróis do veículo durante a noite e durante o dia nas rodovias. Ou seja, era obrigatório, mesmo de dia, estar com os faróis acesos nas rodovias. Como que é agora? Houve uma pequena mudança, vejam bem. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, conhecida aí como DRL, deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples, situado fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Ou seja, agora só tem que estar com o farol ligado
aqueles veículos que não dispuser desse dispositivo aí, ó, que chama luzes de rodagem diurna. É um dispositivo que alguns carros novos já estão tendo aí, que ele substitui aí o farol, né? Ele identifica, ele dá visibilidade ao veículo mesmo durante o dia. Carros novos estão com esse sistema aí. Então, esses carros que já têm isso, não precisa ligar o farol. O próprio sistema de luz de rodagem diurna, ele substitui a necessidade, né, de usar o farol durante o dia. E o local aí, ó, fora, antes falava nas rodovias, né? Agora, ó, os faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos. Porque nós temos rodovias aí que cortam perímetros urbanos, né? Então, nesses locais aí, não há necessidade de estar com farol, mesmo sendo rodovia, mas está no perímetro urbano. A lei anterior não falava isso. Então, a mudança que teve foi essa. Período diurno, tem que estar com obrigatoriedade de estar ligado com farol, desde que não tenha esse dispositivo de luz de rodagem diurna. Se tiver, não precisa ficar ligado com farol, só o dispositivo, que já é o suficiente para dar ostensividade aí ao veículo. E a questão aí das rodovias em pistas urbanas, né? Então, é somente obrigatoriedade de estar com farol de dia em pistas fora do perímetro urbano. Vamos lá para a próxima. Redução da gravidade da infração para motocicleta com farol apagado. Antes era mais grave, né? Motocicleta circulando aí com farol apagado. Olha como era antes, olha. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor, nós já falamos aí, né? Identificamos em aulas passadas, voltem sempre lá, o que é motocicleta, o que é motoneta, o que é ciclomotor. A gente já fez essas distinções. Então, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis de veículos apagados é infração gravíssima. Antes era infração gravíssima. E a multa lá, né, R$ 293, tinha a carteira nacional recolhida e o direito suspenso de dirigir. Era bem mais grave. Agora mudou um pouquinho, ó. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis do veículo apagados será infração média. Antes era gravíssima, agora é média. E sujeita a multa de R$ 130 e 4 pontos que vai perder na carteira, ok? Então, hoje já não há necessidade mais do recolhimento da CNH, suspensão do direito, elas tornam um pouco mais branda, né? Entendeu aí o legislador que essa questão do farol de motocicleta apagado aí não é tão grave quanto era no código anterior, na legislação anterior. Vamos lá para a próxima. Impedimento de licenciamento para veículo que não atendeu o RECAL. O que é RECAL? RECAL é aquele chamamento que a gente recebe, às vezes você compra um veículo novo, mas aquele veículo só com alguns defeitos de fábrica. Então, as montadoras, elas chamam as pessoas para fazer um RECAL, ou seja, para fazer um ajuste ali no veículo por questões de segurança. Antes, como que era antes? Vejam bem, informações referentes a campanhas de chamamento, ou seja, o RECAL de consumidores, para substituição ou reparo de veículos não atendidos no prazo de 1 ano, deverão constar no certificado de licenciamento anual. Ou seja, houve o chamamento para fazer o RECAL e a pessoa não fez ali no período de 1 ano, isso era essa informação, né, que não teve o RECAL, era colocado no certificado de licenciamento anual. Então, no certificado lá de licenciamento do veículo, vinha essa informação. No documento do veículo vinha a informação, ó, não foi feito o RECAL nesse período de 1 ano. Agora se tornou mais grave, vejam bem. Após 1 ano da inclusão da informação do RECAL no certificado de licenciamento anual, o veículo somente será licenciado após a realização do RECAL. O que quer dizer? Período de 1 ano, não fez o RECAL, a informação consta no licenciamento, ou seja, o documento seu do outro ano vai constar que aquele veículo não fez o RECAL. Aí, você tem 1 ano para fazer. Se não fez, você não consegue licenciar mais o seu veículo. Então, agora, há a obrigatoriedade de fazer o RECAL, ou seja, quando houver o chamamento das montadoras para um reparo em alguma circunstância, alguma peça, alguma parte do veículo que venha ocasionando problemas e que há necessidade de sanar por questão de segurança, tá bom? Então, é importante vocês saberem disso aí agora também, que houve essa mudança, a obrigatoriedade do RECAL, senão não se consegue licenciar o veículo. Vamos para a próxima, que nós já passamos da hora 19h10. Enquadramento da infração para motocicleta sem viseira ou óculos de proteção. Antes, havia 2 dispositivos, o artigo 244 do Código e o artigo 169. O artigo 144
previa lá, ó, determina que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem a viseira ou óculos de proteção, sem a viseira ou óculos de proteção é infração gravíssima, sujeito à multa. E o artigo 169 da resolução estabelece que pilotar com a viseira levantada também era infração, no caso era infração leve. Como que ficou agora? Juntou-se as duas. Uma era infração gravíssima, outra leve. Agora passou-se as duas média. Abaixou a gravíssima, subiu a leve. Então passou-se agora a infração média. Veja bem como que é agora, ó, a nova regra alinha as normas, alinha as normativas, junta as duas, e estabelece que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação, passa a ser infração média, sujeito à multa e à retenção do veículo para regularização. Tá bom? Então, antes tinha uma previsão para ciclomotor, a pessoa conduziu o ciclomotor sem a viseira, ou com a viseira levantada era outra. Agora passou as duas ser juntas e a infração média. Ok? Bom, vamos aqui para nossa última mudança de hoje. Na próxima aula a gente entra, nós temos muitas mudanças aí com a nova legislação, tá bom? Vamos falar isso aqui sobre a dispensa do porte do documento de habilitação quando a fiscalização puder consultar o sistema. O que quer dizer isso? Como que era antes? Antes era obrigatório você estar portando a ACC, que já falamos o que é, autorização para conduzir ciclomotor, a PPD, que é a permissão para dirigir, ou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação Definitiva. Então, era obrigatório o porte desse documento, ou na versão impressa, com documento impresso, ou digital. Como que é agora? Não há necessidade mais. Olha, o porte de documento de habilitação pode ser dispensado, caso a fiscalização consiga, através de sistema de verificação no sistema, comprovar que o condutor está habilitado. O que quer dizer isso aí, coronel? É o seguinte, a pessoa foi parada numa operação Blitz e, por favor, me passe sua habilitação. Ah, eu não tenho a minha habilitação. Antes, se ela não estivesse portando a habilitação, não é que ela não tem, ela não está portando a habilitação, não estava com ela, esqueceu. Ela já estava cometendo a infração de trânsito. Agora, se ela não tiver com a habilitação dela, mas o policial ali, ou o agente de trânsito, conseguir entrar no sistema e verificar qual que é o seu nome, meu nome é Paulo Henrique, minha identidade é tal. Entro no sistema, conseguir verificar que a pessoa, que o condutor é habilitado e que está tudo ok, sem problema. Então, a pessoa não vai estar cometendo a infração de trânsito. Mas aí vem um problema que eu passo para vocês, a importância de vocês estarem, meu conselho, estejam sempre com o documento impresso ou no seu celular, ali numa versão digital. Por quê? Vai que você está indo para um local onde que não, o acesso à internet é ruim, o agente de trânsito vai tentar fazer uma consulta ou puxar no celular dele ali mesmo a informação pelo sistema, mas não tem acesso à internet. Se ele não conseguiu acessar a sua informação, você vai ser sancionada, vai haver a infração por você estar sem portar o documento, ok? Então, na verdade, não é obrigatório, mas desde que você conte com a sorte, vamos dizer assim, que o sistema ali a gente consiga verificar. Senão, infelizmente, você vai ser sancionado também da mesma forma. Então, é importante, isso acontece muito, você está indo para um sítio, uma área rural, e aí a pessoa não consegue, ali não tem sinal de celular. Como é que o policial vai identificar se você é habilitado ou não? Então, conselho meu, esteja com a sua CNH impressa sempre com você ou com ela na sua versão digital, né? Aí no seu celular, para que quem esteja transitando, quem já tem a CNH, que está nos acompanhando na nossa aula, fique tranquilo, ok? No nosso caso aqui, nós estamos dando aula principalmente para o pessoal que está tirando a CNH, que está no processo, né? É importante saber essa informação, então, que na legislação existe, não há obrigatoriedade desde que o acesso, né, à informação possa ser verificada no sistema pelo agente de trânsito no momento de uma abordagem. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus, sigam firmes, estudando, se Deus quiser vai dar tudo certo, já temos vários alunos nossos aí tirando a CNH do nosso projeto, né? Muita gente aí já está conquistando, está passando pelo processo, é demorado um pouquinho, não adianta correr, tem que fazer tudo, todas as aulas e tudo certinho, mas vai dar tudo certo, o pessoal está indo bem, o nosso projeto está indo muito legal, já estamos em 16 cidades fazendo isso aí
ajudando vocês a tirar a habilitação aqui na nossa região de Guanhães e as nossas cidades aqui, ok? Qualquer dúvida, quem tiver lá no grupo, manda lá uma informação, pode mandar inbox para mim também, sem problema, e a gente responde. Grande abraço, fiquem com Deus, boa noite a todos vocês.